Fala pessoal, canal Davi Tavares aqui, e desde já eu queria pedir que você analisasse o conteúdo desse canal. Se você se identificar, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe se você concordar comigo. Se você discordar de alguma coisa que eu vou falar aqui, você tem o direito de dar o dislike e deixar o seu comentário lá embaixo. O meu canal é muito democrático, você vai perceber no meu canal que eu não apago nenhum comentário, por mais desrespeitoso que seja, eu deixo lá. Tudo bem? Eu não ia voltar nesse assunto, mas eu achei necessário, queridos, voltar nesse assunto. Eu queria encaixar também a respeito daquele grande evento que aconteceu já faz um tempo, do Descende, que aconteceu um pouco antes da pandemia. O que o Descende, os escândalos que estão ocorrendo no meio gospel desde o ano passado até agora, começou com a Flor de Lis, e desde aquela polêmica da Flor de Lis, é escândalo atrás de escândalo sendo revelado, ou seja, tudo aquilo que estava em oculto no meio gospel, Deus está revelando. E o que eu tenho como base, quando eu falo de escândalo, a minha base principal é aquela passagem de Mateus capítulo 18, verso 7, que Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos. É mister, é necessário e é inevitável, estou parafraseando, que hajam escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Então, quem conhece o meu canal sabe que eu nunca dou uma opinião sem uma base bíblica. E eu tento ser o mais minucioso possível a respeito daquilo que o texto está falando. E você percebe que no contexto dessa passagem, queridos, primeiramente Jesus está falando a respeito das crianças: deixai vir a mim os pequeninos, e depois, antes do versículo, ele uma certa exortação, né? Ai daquele que fizer cair um desses pequeninos. Como eu expliquei em um vídeo anterior, a palavra escândalo, no original grego, significa causa de queda. Então, queridos, o escândalo, o que seria um escândalo no meio da igreja? Eu falo meio gospel, queridos, porque existe uma grande diferença entre a Igreja de Cristo, que está aqui no Brasil, porque a Igreja de Cristo ela é universal, ela está em todo mundo. Então, por mais que tenham muitos escândalos no meio gospel, eu quero dizer para você que esse meio gospel envolvido em muitos escândalos, em muitas depravações morais, não é a igreja. Parecia ser a igreja, mas não é a igreja. Então a gente tem que saber diferenciar a Igreja de Cristo que está no Brasil e o sistema maligno que se infiltrou em uma certa parcela da igreja, que é o que eu chamo de o meio gospel. Eu não sei se vocês pararam para pensar, depois do Descende, queridos, depois daquele clamor por avivamento que houve no Descende, começou a aparecer escândalo atrás de escândalo. Tudo aquilo que estava em oculto começou a ser revelado. Você vê o caso da Flor de Lis, recentemente teve aí o caso do Samuel Mariano. Eu quero dizer para você que isso não é novidade. Faz muito tempo que existe esse meio gospel maligno envolvido com escândalos que estava encoberto. O meu canal não é um canal de fofoca gospel, e como eu falei em um vídeo anterior meu, eu sou totalmente a favor da exposição desse tipo de escândalo, porque é necessário que a igreja conheça quem é quem. Tem muito pastor desse meio gospel, muito falso pastor, muito falso cantor do meio gospel, que canta nas marchas para Jesus, que ministra nos congressos, e muitas das vezes igrejas de Deus, igrejas de Cristo, pastores, homens de Deus não conhecem o sujeito e acaba chamando o sujeito para pregar na sua igreja. Então eu sou totalmente a favor da exposição, que nessa exposição a igreja vai saber quem é quem. Aquele fulano ali eu não vou mais ouvir a palavra dele porque ele é falso, porque ele é hipócrita. Agora o engraçado, queridos, é porque o que me deixa decepcionado é porque esses escândalos desse meio maligno gospel acabam ferindo e prejudicando quem é igreja de verdade. Eu me lembro que quando surgiu o escândalo da Flor de Lis, eu vi um canal de fofoca gospel, parece que foi. Mas essa pessoa falou: vocês não vão defender a pastora de vocês. O que eu tenho a ver com Flor de Lis, querido? Eu não sou da igreja da Flor de Lis, eu sou de uma igreja histórica. A minha igreja é batista. Então se a Flor de Lis matou o marido dela, o pastor Anderson do Carmo, o que eu tenho a ver com isso? Você vê, por exemplo, esse assunto do Samuel Mariano. O que me decepciona desses canais de fuxico gospel, queridos, é porque eles pegam a notícia do escândalo e eles colocam a igreja toda dentro do mesmo saco. Rapaz, vocês criam vergonha na cara, velho. Respeita quem é a igreja do Senhor.
respeita quem está vivendo em testemunho, respeita as igrejas que estão expulsando e denunciando a falsidade do seu meio. E vocês devem ter percebido isso, queridos, que a exposição dos escândalos, aquilo que estava em oculto, que está sendo revelado, primeiramente não foi revelado, não foi pelo Paulo Souza do No Entanto, não foi pelo Fala Zion, não foi nem mesmo pelo pastor Anderson Silva, quando ele fez aquela live dos pastores inglórios, mas eu quero dizer que Deus ele está fazendo questão de expor aquilo que estava em oculto, ele está revelando. Porque é o seguinte, a igreja clamou por avivamento e Deus está respondendo, querido, Deus está limpando o altar. Não tem como as pessoas pensam que a vinda do avivamento é um mar de rosas, mas quando você clama por avivamento, espera a repreensão de Deus. A igreja clamou por avivamento, agora Deus vai ocultar a podridão que existe no meio gospel. E voltando aqui o texto, querido, por que eu achei necessário falar para você a respeito do escândalo? Escândalo, como Jesus falou, é causa de queda, e é causa de queda dos pequeninos. Eu tenho uma interpretação bíblica que você pode discordar de mim, mas eu percebo que em muitas passagens da Bíblia, ali no Novo Testamento, quando Jesus fala de crianças, quando, por exemplo, João, ele vai falar da juventude, jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu tenho percebido que no Novo Testamento, toda vez que aparece essa expressão crianças, jovens, pequeninos, não está falando apenas a respeito da infância de uma pessoa, de uma criança, mas está falando também da infância espiritual. Então, quando Jesus repreende aqueles que causam escândalo, aqueles que são acusados, aqueles que fazem pequeninos tropeçarem, ali não está falando apenas de criança, mas ali também está falando a respeito de neófitas, pessoas novas na fé que não têm maturidade para receber certas notícias de escândalo. É por isso que eu fiz uma repreensão muito pesada aos canais de fofoca gospel, porque quando você expõe o escândalo, que eu sou a favor da exposição, o trabalho deles está certo de expor, mas a partir do momento que você expõe o escândalo generalizando, tentando passar para as pessoas a imagem de que toda a igreja é igual, de que todo pastor é pilantra, de que não existe mais presbítero de verdade, de que não existe mais igreja para se congregar, o que acontece? Você está fortalecendo o escândalo que foi gerado. E claro, eu sempre costumo dizer isso, o escândalo, queridos, não é aquele que divulga, mas o escândalo é aquele que cometeu o ato. Tipo, por exemplo, um cara como Samuel Mariano, que tem grandes frutos na obra evangelística, um cara desse que é referência ministerial para muitas pessoas, a partir do momento que uma pessoa que o admirava recebe a notícia de escândalo, se aquela pessoa ela não for madura na fé, se aquela pessoa for uma pequenina na fé ainda, aquela pessoa ela vai acabar se desviando dos caminhos do Senhor. Vai pensar, rapaz, eu acreditei que esse sujeito era homem de Deus e olha no que ele está envolvido. E queridos, como eu falei para você, esses casos de escândalo do meio gospel, isso não é novo. Eu não gosto de citar nomes aqui no meu canal, às vezes, assim, eu só cito alguns nomes mais conhecidos porque já está muito divulgado, não tem problema eu citar nome de pessoas públicas. Mas na minha cidade tem um músico de uma cantora gospel muito famosa. Tem um cara que ele toca com uma cantora muito famosa no meio gospel, que eu não vou citar o nome. E esse sujeito faz muito tempo que ele apronta. Ou seja, toda vez que ele não está com a agenda para tocar com a cantora, que ele está aqui em Caxias, ele procura chamar alguma irmãzinha para a cama. Tem até, eu posso falar até a respeito, tem uma amiga minha que me mandou mensagem aqui, Davi, fulano de tal, que toca com a cantora tal, tá me mandando mensagem aqui de madrugada no meu Facebook, querendo me encontrar antes de voltar para a viagem dele. E o que eu percebo, querido, que me deixa triste é que muitos desses cantores sabem da imoralidade dos seus músicos, mas eles não fazem nada. Um cara que eu tenho muito como exemplo para mim, assim, no ministério musical, do ministério de louvor, é o pastor Antônio Cirilo. E as notícias que eu recebi é que o pastor Antônio Cirilo, ele não aceita tocar com músico que ele não conhece. Ou seja, para você tocar com esses músicos das antigas, para você tocar com o David Quillan, para você tocar com o Antônio Cirilo, ou seja, eles têm que conhecer o sujeito, saber como é o testemunho do sujeito na sua igreja, e a partir daí é que ele vai chamar o cara para tocar com ele. E essa era a pegada dos ministros de louvor das antigas. Hoje em dia não, hoje em dia é trabalho, ou seja, você contrata um
um músico que é de uma igreja tal, que toca profissionalmente, ele está ali apenas para fazer o serviço. Ele está ali apenas para receber o seu salário para me acompanhar na minha agenda ministerial. Então é isso que está ferindo o altar, queridos, porque os cantores gospel eles não se preocupam com o seu próprio testemunho, não se preocupam com o testemunho dos seus músicos. Muitas igrejas, e isso aqui é, querendo ou não, eu vou puxar a bola para a minha igreja, a Igreja Batista, e as outras igrejas históricas têm uma característica muito forte, porque a gente é muito parecido na questão da disciplina. Tipo, por exemplo, tanto nas igrejas batistas como nas igrejas presbiterianas, por mais que a minha igreja não seja batista tradicional, mas a gente é batista renovado, mas a gente continua sendo histórico do mesmo jeito, né? A gente é muito parecido nessa questão da disciplina bíblica. Então você vê que dificilmente você vai encontrar escândalos sendo expostos de uma igreja batista, de uma igreja presbiteriana ou de qualquer outra igreja histórica, porque a gente é muito parecido nessa questão da denúncia, do combate, da disciplina bíblica. A gente não aceita a impureza no altar de Deus. E o que eu tenho percebido é que muitos desses escândalos, queridos, as igrejas desses caras sabem. Por exemplo, Samuel Mariano, eu descobri que antes dele casar, cara, antes do Samuel Mariano casar, quando ele começou a trabalhar como cantor gospel, ele já praticava imoralidade e sempre sendo encoberto, ou seja, muitas das vezes era expulso do ministério e um outro ministério o abraçava. Então esses casos aí do Samuel Mariano não é de agora, já é antigo e a igreja vai encobrindo, mas não vai escandalizar a igreja, vai escandalizar a igreja. E tá aí, vocês ficam encobrindo o pecado dos cantores gospel, a imoralidade de muitos dos seus pastores, e tá aí, na hora que cai à tona e prejudica a gente que não tem nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com o escândalo do Samuel Mariano, eu não tenho nada a ver com Flor de Lis, mas a partir do momento que Deus decidiu revelar tudo, né, aí vocês prejudicam a gente porque vocês não fizeram o que Deus mandou fazer. Então é claro, querido, se o presbítero, o Paulo falou isso para Timóteo, né, o presbítero que pecou, ele deve ser exortado na frente de todos para servir de lição para os outros. Isso é ensino bíblico, né? Independente se você é da Assembleia, da Universal ou de qualquer outra igreja histórica, esse é o ensino bíblico. E o que está acontecendo? A igreja começou a clamar por avivamento e Deus está revelando tudo. E o que está acontecendo? Esses caras, eles estão sendo a causa da queda de muitos pequeninos na fé. Muitos novos convertidos. E você que está me ouvindo, você que é fofoqueiro gospel de plantão, seja sábio pelo menos na porcaria da informação que você passa. Informa o escândalo, mas não generalize. Eu não tenho nada a ver com a merda desse escândalo, você está me ouvindo? Então seja sábio, pare de ficar expondo o escândalo, colocando a igreja toda dentro do mesmo saco, porque a partir do momento que você faz isso, você fere quem não tem nada a ver com isso. Então, queridos, é o seguinte, eu tenho para mim que talvez avivamento aqui na igreja brasileira, talvez eu nem viva para ver isso, né? Eu acredito que os próximos anos, esse ano de 2021 e ainda o ano que vem, muito escândalo vai ser revelado e infelizmente a igreja vai sofrer com isso. A igreja vai sofrer muito com isso, mas eu queria pedir algo para você, dê glória a Deus. Porque a partir do momento que tudo isso é exposto, o que acontece? O joio vai sendo removido do meio da igreja. Amém? Então é isso, queridos, ai do mundo por causa dos escândalos. É necessário, sempre vai haver escândalos no nosso meio, isso é algo inevitável, mas não é porque sempre teve e sempre vai haver escândalo na igreja que a gente não vai combater. Então eu percebo que esses escândalos que estão acontecendo no meio gospel, essa estrutura maligna da falsa igreja que infiltrou no meio da igreja verdadeira, que está nos prejudicando, infelizmente está sendo revelado como resposta do clamor ali no Descende. Essa é a minha leitura. Acredito que a igreja clamou por um grande avivamento e Deus está começando a limpar o altar, né? Então, no mais é isso, né? Assista a live Pastores em Glórias, acho muito necessário você assistir. Você que é um pouco mais maduro na fé, analise o conteúdo dos canais de fofoca gospel, porque eu sei que você tem maturidade para não generalizar, e proteja os novos na fé, né? Se tem alguém novo na fé na sua igreja, que está tendo acesso às informações desse escândalo, chama a pessoa para perto, explique para ela a diferença entre o sistema maligno gospel e a igreja verdadeira, ensine para ela que essa sujeira toda que está sendo revelada, isso não representa toda
a Igreja de Cristo representa uma pequena parcela do joio que se infiltrou no meio do trigo. Então, no mais é isso, até a próxima. Se você concordar com tudo isso que eu estou falando, comenta aí embaixo. E se discordar, comenta também, né? Eu sempre tento responder o máximo de pessoas que eu puder, só que é assim, se o comentário foi muito tolo, eu não vou apagar, mas eu deixo lá. Meu canal é assim, porque tem uns comentários que são tão tolo, tão idiota, que eu prefiro nem responder, mas eu deixo lá. No mais é isso, falou galera.